A Golden Cross sofreu um novo ataque hacker que ameaça vazar dados da empresa. A Golden Cross garantiu que não há evidência de exposição pública de dados pessoais com a invasão do site. Ela informa que está gradualmente normalizando as operações de forma controlada, com os devidos testes de segurança necessários para o restabelecimento completo dos sistemas após o já noticiado incidente cibernético. Após sofrer um ataque cibernético que afetou parte dos seus sistemas no começo deste mês, a Golden Cross teve o site invadido novamente na terça-feira, dia 20. E se você é um cliente, seus dados também estão em nosso servidor. Em breve divulgaremos dados ao público de todos os clientes, disse a mensagem deixada pelo hacker no endereço eletrônico da operadora de saúde. O invasor disse que a Golden procurasse entrar em contato com ele e que a empresa deveria perguntar ao cara da TI, pois ele saberia como fazer. Procurada pela reportagem, a Golden Cross disse que o ataque não viabilizou o acesso do hacker ao banco de dados da empresa, cabendo reiterar que até o presente momento não há nenhuma evidência de exposição pública de dados pessoais de sua base de clientes. Veja, este é o novo normal, né? Este é o novo normal. As empresas estão sob ataque dos hackers. Esse é o novo normal. Os criminosos digitais estão aí e querem, né, invadir sistemas de empresas, de governos, seja municipal, estadual ou federal, empresas privadas ou públicas, né, ou cidadãos. Eles estão aí buscando oportunidades de ter acesso aos dados para utilizar isso para tirar algum proveito, para ganhar alguma coisa com estes dados. Afinal, os dados são o novo petróleo e os criminosos digitais sabem disso muito bem. O que fazer? Nós, pessoas físicas, temos que ter muito cuidado com o que acessamos, os sites que navegamos, temos que ter sistemas, vamos dizer assim, de proteção, né? De antivírus, não podemos sair clicando em qualquer coisa, né? Muito cuidado com sites com ofertas, né? Sites criados aí para enganar as pessoas, de comunicados de bancos, né? De Receita Federal, muito cuidado. Quase tudo isso é picaretagem, é bandidagem. Então esteja muito atento com o que você faz na internet, né? Muitas vezes é a pessoa que abre a porta para o bandido entrar. E no caso das empresas, são muito visadas, os governos também, porque há dados sensíveis, dados confidenciais, dados estratégicos das empresas, e os criminosos querem adentrar nesses ambientes exatamente para tirar algo de maior valor e assim poder conseguir o pagamento, né, de resgates para a liberação dos acessos, para a devolução das informações sensíveis, enfim. Então, este é um mundo novo. Este é um mundo novo que cresceu bastante durante a pandemia e não vai diminuir tão cedo. Essa prática vai continuar crescendo e exponencializando. Isso abre uma oportunidade gigantesca para as empresas que trabalham com cibersegurança. A Oi Soluções se posicionou exatamente neste ambiente. Então ela tem aí uma grande oportunidade pela frente de escalar a venda dos seus produtos, serviços, consultorias, treinamentos, exatamente neste mercado que está aquecido e continuará aquecido. Vai continuar aquecido aí durante muito tempo. Bom, eu quero aqui agora falar deste episódio dessa semana que foi envolvendo aí a venda da Oi Móvel, né? Uma desavença entre TIM, Vivo, Claro e Oi com relação à venda da Oi Móvel. Vamos resgatar aqui que no início deste ano foi concluída a venda dos ativos móveis da Oi para TIM, Vivo e Claro após as autorizações do CAD e da Anatel, né? Havia acontecido um leilão
Neste leilão, a primeira empresa que apresentou uma proposta firme foi a Highline, ofertou 15 bilhões de reais para levar os ativos da Oi Imóvel, né? Ela teve acesso a um estudo que a Oi elaborou, mostrando o que era esta Oi Imóvel, teve a oportunidade de fazer uma análise destes ativos, do que representava isso do ponto de vista objetivo de valor, e fez uma oferta firme de 15 bilhões de reais. O que aconteceu logo após essa oferta firme da Highline se tornar pública? Vivo, TIM e Claro se mobilizaram para evitar que um novo concorrente ocupasse o lugar da Oi Imóvel. Ponto. É disso que se trata. Claro, TIM e Vivo se mobilizaram, constituíram um consórcio para impedir, e falamos aqui nos primeiros vídeos que tratamos deste tema, dissemos, os grandes players que estão no mercado vão se articular para impedir a entrada de um novo entrante. Muitos me questionavam, a Highline vai ganhar dessas operadoras? Eu digo, dificilmente. Dificilmente, porque eles vão fazer de tudo para que o mercado feche as portas para um novo entrante. Haviam 4 players, um está saindo, está sendo vendido, e eles estão felizes da vida porque vão ficar apenas eles 3 para disputar o mercado. Bom, não deu outra, eles fizeram uma proposta superior, acresceram 1,5 bi a proposta da Highline, exatamente para tentar fazer com que a Highline não tivesse mais interesse na competição, não houvesse mais uma disputa de preço. Porque se a Highline cobrisse os 16,5 bi ofertado por eles, eles iam fazer uma contraproposta. Entendeu? Não tenha dúvida disso. Eles iam pagar mais caro ainda se a Highline cobrisse a proposta que eles fizeram. E aí vamos lembrar que tudo isso feito em leilão. Vamos lembrar que tudo isso feito em leilão. Ora, Clóvis, mas por que você está dizendo isso? Porque o leilão tem regras, né? O leilão tem regras. Então, você tem acesso a um estudo que diz o que é que você está comprando, né? E aí a gente entende que a Oi deve ter sido muito criteriosa na definição exatamente do que é que ela estava vendendo. Não acredito que o Rodrigo Abreu, o presidente da Oi, seja um translocado, né? Um ensandecido. Ele deve ter definido muito bem o que a Oi estava vendendo, né? Até hoje o vejo como uma pessoa séria, responsável e decente. Então, foi isso que ele fez. Descreveu ali o que é que a Oi estava vendendo. As empresas tiveram acesso ao que a Oi estava vendendo e concordaram em fazer uma oferta mediante processo de leilão. O leilão você paga, né, não apenas pelos ativos, mas é uma disputa de preços. É uma disputa de preços. Os lances são dados por competição. Estas operadoras certamente não imaginavam que ia ter o surgimento da Highline fazendo uma oferta firme de 15 bi. Isso foi algo que elas não esperavam certamente. Foi um fato inesperado o surgimento da Highline apresentando uma proposta firme de 15 bilhões para comprar a Oi Imóvel. Exatamente por isso eles estavam já se organizando para comprar a Oi Imóvel, tiveram que subir o sarrafo, tiveram que cobrir a oferta da Highline. E sabiam que teriam que botar uma margem acima para tentar fazer com que a Highline não tivesse gás para cobrir a proposta. E jogaram 1,5 bilhão acima. Esse 1,5 bilhão acima que eles colocaram foi por conta da análise deles com relação aos ativos? Não. Foi uma proposta de preço para eliminar a proposta que tinha sido estabelecida de 15 bilhões. Porque a Highline tinha entendido que aquela empresa que estava sendo vendida, Oi Celular, Oi Imóvel, valia 15 bilhões.
Esse foi o entendimento da Highline. Olha, isso aí vale 15 bilhões, eu pago 15 bilhões. Aí vem TIM, Vivo e Claro e dizem, não, vale 15 bi, mas eu vou pagar mais, porque eu já sei que tem um concorrente pagando 15. E se eu fizer uma proposta de 15.200, ele vai subir para 15.500. Se eu subir para 15.600, talvez ele suba para 15.700. Então eu tenho que dar uma proposta mais ampla possível para ver se o cidadão sai do circuito. É assim o processo de uma lógica de leilão. Você quer eliminar aquele que já fez o lance. Ou não? Estou falando bobagem aqui. Você nunca viu como é que funciona um leilão? Né? Se tiver alguém que trabalhe com leilão, por favor, dê seu depoimento. Se alguém conhecer alguém que trabalhe com leilão, peça ele para fazer um comentário aqui no canal. Então o que eles fizeram foi isso, um lance acima talvez do que tivesse efetivamente de valor naquele momento a empresa perante o mercado. Simples de entender. Partindo de uma premissa que o Rodrigo Abreu não surtou e não precificou os ativos de forma ensandecida. Se baseou em métricas comprováveis, efetivas, técnicas para definir um preço. Muito bem. E aí, após a eliminação desse concorrente, após as autorizações do CAD e da Anatel, após um processo já de migração de base de clientes, de incorporação de ativos, surpreendentemente, TIM, Vivo e Claro dizem, olha, paguei demais. Paguei demais nesse leilão. Eu agora quero diminuir. Me arrependi. Quero diminuir. Quero pagar menos. Pode. Pode isso, Arnaldo. Pode isso, Arnaldo. Vamos agora também pedir para as pessoas da área jurídica refletirem um pouco conosco, porque temos aí um problema de interpretação das questões das regras de um leilão e também das possibilidades de entendimento jurídico sobre essa situação, né? Entendimento jurídico. O que reza o contrato? Não temos todas as informações, não temos acessos, cabe à Oi trazer informações e aprofundar. Seria importante a Oi aprofundar. Mas o que sabemos é que tem cláusulas contratuais neste documento firmado entre as partes que diz que, eventualmente, se esses compradores resolverem desistir, terão que arcar com o custo de uma multa. Essa multa é na casa de bilhões de reais. Bilhões de reais. Em torno aí de 2, 3 bilhões pelo menos. Ou seja, não é razoável imaginar que as operadoras vão desistir da compra. Essa hipótese, para mim, é nula. É nula por conta da multa que teriam que pagar, na casa dos bilhões, do custo que terão por ter que devolver tudo para a estrutura da Oi, tudo que já foi incorporado por elas, ativos de infraestrutura, e mais base de clientes que terão que devolver. Isso vai também dar um custo na casa do bilhão. Isso também vai dar um custo na casa do bilhão. Então, eles não vão desistir da compra por conta da multa, do custo operacional para reintegrar, que esse custo terá que ser assumido por eles, de reintegrar os ativos e os clientes à base da Oi. E a Oi terá a oportunidade de vender de novo este ativo para um outro comprador. E aí, muito provavelmente, o juiz não permitirá uma nova participação destas empresas. E entrará um novo concorrente no mercado. É esse o meu entendimento. Isso me leva a crer que eles não vão desistir.
da compra. Ponto. Essa é a primeira informação que eu tenho, muito cristalina. Segunda informação que eu acho que é importante para a nossa reflexão. A Oi deu um prazo de 1 mês e meio para que eles conversem e tentem se entender. Caso isso não seja possível, se contratará uma auditoria independente para reavaliar os ativos à luz das ponderações da Oi e das ponderações das compradoras. E aí, essa auditoria independente vai dizer qual é o valor justo. Qual é o valor justo? Este processo deve demorar aí 3 meses. 3 meses. O juiz se comporta de que forma neste processo? Ao meu ver, o juiz vai esperar a definição desses 3 meses. Ou seja, se em 1 mês e meio não chegarem a um acordo, vai esperar a contratação dessa auditoria independente e da apresentação do valor justo. Ponto. Isso faz com que a recuperação judicial não aconteça mais o encerramento dela este ano. Passa para o ano que vem. Lembrando que geralmente janeiro é mês de férias do judiciário. Então, comece a pensar em saída de RJ só de fevereiro para frente, de 2023. Pronto, essa é uma leitura de cenário clássica que a gente precisa ter agora, nesse instante. Muito bem, uma outra coisa que é importante a gente entender é que o leilão, né, foi exatamente isso, foi um jogo de ofertas. Necessariamente não é apenas uma precificação de ativos, é um lance de ofertas. O leilão é isso. Ponto. Então é aquela coisa, eu estou vendendo um carro em leilão. O carro tem um preço mínimo definido, que a Oi definiu o preço mínimo. O preço mínimo é X. Aí, no leilão, alguém oferece X, alguém oferece X mais 1, alguém oferece X mais 2, X mais 5, X mais 10 e a maior oferta vai vencer. O preço mínimo é estabelecido. Não há preço máximo. É a maior oferta. Isso é um leilão. Então, vamos entender que isso não é apenas um processo puro e simples de aquisição. Porque um processo puro e simples de aquisição, eu vou numa loja e pergunto o preço. Quanto custa isso? Quanto custa essa camisa? Essa camisa custa R$350. Pronto, está aqui o dinheiro, eu vou levar. Acabou. Isso é uma compra. Não foi isso que aconteceu no caso da Oi Móvel. As empresas, TIM, Vivo e Claro, não chegaram lá e perguntaram para a Oi quanto custa. Tome aqui que eu vou levar. Não foi isso. Foi fixado um preço mínimo, foi aberto um processo de leilão pela Justiça, porque a Oi está em recuperação judicial, então o processo de leilão é por processo judicial. E nesse processo judicial apareceu um concorrente que disse, olha, eu quero pagar nesta empresa 15 bilhões. Estou disposto a pagar 15 bilhões. Aí depois vieram outras empresas que disseram, não, nós aqui nos juntamos e nós oferecemos por esta empresa 16 bilhões e meio. Esse é o nosso lance. Perceberam isso? Não é uma compra pura e simples. É uma compra mediante processo de leilão. Não se trata apenas da definição de um valor e de um pagamento a valor justo. É um valor, é uma definição de preço, de valor e uma disputa de lances. Isso é um leilão. Se eu estiver falando aqui alguma bobagem, por favor, me ajudem. Eu sou administrador de empresas, consultor empresarial. E uma pessoa que procura estudar, óbvio. Mas entendo que um leilão não é um simples processo de compra e venda de um determinado bem, de um determinado ativo. Não é apenas isso. É isso a partir de um lance mínimo que foi precificado aquele produto, mas vai haver uma disputa de preços.
vai haver uma disputa de lances. Tá claro isso para você? Você pensa de uma maneira diferente? Vamos abrir aqui para o diálogo, sobretudo o pessoal da área jurídica. Gostaria de ouvi-los. Né? Conversando com uma conhecida advogada, ela disse exatamente isso. Olha, Clóvis, de fato, é uma disputa de lances. É uma disputa de lances. Esse é o meu entendimento. Não é uma pura e simples venda, é uma disputa de lances. E aí ela me disse, o que é que eu acho que o juiz vai fazer pela minha experiência jurídica? É muito provável que ele espere essa auditoria independente se as partes não chegarem a um acordo. Ele vai esperar essa auditoria independente definir alguma posição sobre este preço da empresa ou imóvel. Isso feito, ele vai decidir. Ainda que seja desfavorável sua decisão ao pleito da TIM, da Vivo e da Claro. Vamos imaginar que a auditoria independente diga, olha, a Oi tem razão. Não há o que ser devolvido e há sim o que ser pago de saldo. O juiz provavelmente vai definir. As empresas não têm razão na sua demanda e deverão pagar o que falta. Ponto. E aí, feito isso, é provável que o juiz, então, avance a casinha para encerrar a recuperação judicial. Ou poderá a empresa de auditoria dizer, olha, na nossa conta, aquele 1,7 bi que as empresas querem que a Oi devolva, não é para devolver. E daqueles 1,5 bi que ficaram retidos, as empresas vão ter que pagar 1 bi para a Oi e podem reter apenas 500 milhões para fazer um ajuste no preço da empresa, por conta disso, disso e disso. Aí o juiz vai também decidir, dizer, a Oi não tem nada a devolver e daquele valor retido de 1,5 bi, as empresas deverão pagar em X dias 1 bi e vão poder ficar com os 500 milhões restantes. Mas o que eu quero aqui exemplificar, que aí foi essa conversa com essa pessoa que eu conheço, que é advogada, é que, muito provavelmente, feito o processo de auditoria independente, a partir da conclusão desta empresa, o juiz vai ver essa conclusão e vai tomar uma decisão. Não vai esperar mais, ele vai decidir. Esse foi o entendimento dessa pessoa com quem eu conversei e me parece ser algo sensato, o juiz decidir. As empresas, vamos supor que a TIM, Vivo e Claro se sintam prejudicadas pela decisão do juiz, poderão recorrer judicialmente. Mas o juiz terá tomado a sua decisão. O recurso a uma decisão judicial é livre para quem quiser. Veja que os bancos o tempo todo fizeram recursos ao juiz para impedir aquela redução em 55% da dívida da Oi para com os bancos, que foi definida lá na Assembleia Geral de Credores. O juiz não aceitou, disse que não procedia a reivindicação das empresas, dos bancos. Eles recorreram em outra instância, perderam também, recorreram, perderam. Então, o recorrer é livre. Chega uma hora que não tem mais como recorrer, simples. Mas o recorrer é livre. Então, se as operadoras se sentirem prejudicadas pela decisão do juiz, que deverá acontecer assim que tiver essa auditoria independente, caso as empresas não cheguem a um acordo, elas poderão recorrer da decisão do juiz. Mas muito provavelmente perderão. Porque para mim tem uma coisa que é muito clara, é que nós estamos falando de um processo de venda de ativos mediante processo de leilão. E o processo de leilão não é simplesmente a definição de preço.
é a definição de preço mais a prática de lances, uma competição por lances, e vai levar quem fizer o maior lance. Obviamente, o preço mínimo estabelecido pela Oi deve estar adequado ao que a Oi disse que está vendendo. É apenas isso, ao meu ver, que precisa ser checado. Se isso está ok, desculpa, agora querer voltar atrás não faz muito sentido. Mas sabendo disso, fica a pergunta: o que pode estar por trás deste movimento da Claro, TIM e da Vivo? Porque aí a gente tem que começar a pensar fora da caixa, né? O que é que houve? E aí, duas matérias me chamaram a atenção, que me encaminharam, que saíram no site da Convergência Digital, né? A primeira diz assim: o consórcio comprador decidiu rediscutir o preço da Oi Móvel. Para isso, Vivo, TIM e Claro alegam que a Oi desistiu da operação móvel e com isso não cumpriu parâmetros acordados. Em especial, reclamam que o volume de investimentos e as receitas despencaram. A síntese é que a Oi vendeu e a Oi jogou a toalha, ou seja, deixou de se preocupar com a Oi Móvel depois que fez a venda da empresa. Mas se vai entregar algo menos valorizado daquilo que foi comprado, então vamos pagar menos, resumiu um dos executivos envolvidos nas tratativas entre as operadoras. Nessa mesma linha de ataque, outra queixa é que a própria capacidade de gestão da Oi Móvel foi afetada. Se existe surpresa, é com a incapacidade da Oi de documentar. E no mundo corporativo, se não documentou, não aconteceu, disse um dos envolvidos, um dos executivos de uma dessas empresas. A Oi Móvel foi vendida por 15,9 bilhões, além de outros 700 milhões pelo aluguel de rede. Vivo, Claro e TIM usaram cláusulas do contrato para alegar que o valor final deve ser reduzido em 3,2 bilhões. Uma das principais alegações é que a Oi se comprometeu com um volume mínimo de CAPEX anual próximo a 900 milhões, mas investiu efetivamente menos de 800 milhões. A outra queixa é de que a Oi não cumpriu o compromisso de garantir um volume mínimo de receitas baseado no registrado pela operadora no segundo semestre de 2019. As receitas móveis, no entanto, caíram quase 4% ao longo de 2020 e recuaram outros 3% em 2021. A Oi se manifestou no sentido de que discorda dos valores apresentados pelas compradoras e que tomará todas as medidas cabíveis no sentido de fazer prevalecer seus direitos. Embora reconheça que o ajuste de preço pós-fechamento é uma etapa regular nos processos de venda, rebate as alegações e aponta uma série de erros técnicos e processuais, além de equívocos na metodologia utilizada, nos critérios, nas premissas e nas abordagens adotadas, fazendo com que o ajuste proposto esteja fora de qualquer base de razoabilidade. Tudo indica, portanto, que serão perseguidas as etapas para o confronto de números e negociação, a prazos de 30, 60 e 90 dias para questionamento dos valores e uma tentativa de acordo. Se no fim disso não houver entendimento, haverá contratação de um novo auditor independente para o cálculo definitivo. As apostas são de que Vivo, TIM e Claro já pediram o dobro para ficarem com a metade. Afinal, os 3,2 bi são pouco mais de 50% do dinheiro retido. 1,44 bi pelas compradoras à espera desse ajuste final. Então vamos lembrar que tem 1,44 bilhões retido por eles e eles querem que a Oi devolva 1,7. Então essa é a ideia que as operadoras estão tendo. Agora, o que está por trás disso? De novo, né? Aí temos uma questão técnica que se resolverá facilmente. Haverá uma manifestação do juiz entendendo claramente aí que estamos falando de um processo de leilão, que um processo de leilão é baseado em lances competitivos, não é? Não é apenas simplesmente olhar o que está sendo leiloado, né? Eu estou leiloando uma obra de arte, cada um vai dar um lance. Estou leiloando um imóvel, cada um vai dar um lance. De repente o imóvel vale 500 mil, mas vai ter gente que vai oferecer 600, 650.
entendeu? É isso, é um leilão. É um leilão, não é uma compra objetiva. Eu não estou entrando numa loja e comprando alguma coisa. Eu não estou procurando um vendedor de um apartamento e comprando diretamente com este vendedor. Eu estou indo via justiça para fazer uma compra mediante leilão, mediante lances. E aí, mediante uma guerra de lance de preços, ela não tem apenas critérios objetivos, ela tem critérios subjetivos. No caso, o que fez o imóvel ser adquirida por 16,5 bi versus os 15 bi da Highline? A tentativa de TIM, Vivo e Claro de fechar as portas para a Highline, para que a Highline não viesse a ser um novo competidor que viesse a ameaçar o mercado já conquistado por Vivo, TIM e Claro na área de telefonia celular. Simples de entender. E o juiz sabe disso. Ele não é burro. O juiz sabe disso. Entendeu? Bom, o fato é que está criado o que eu aprendi certa feita, numa das minhas andanças corporativas, está criado o conhecido MEG. Sabe o que é um MEG? Mal-estar geral. Isso é um MEG. O mercado de telecomunicações está vivendo um MEG, um mal-estar geral. A Oi foi surpreendida pela TIM, Vivo e Claro, e alguns especialistas de mercado, eles disseram que a relação entre as grandes operadoras trincou. Sabe aquela coisa do copo que trinca? Não dá muito mais liga, né? Você tem que jogar fora, né? Então a relação entre as empresas trincou. Isso, ou especialistas ouvidos, né, deste segmento aí de telecom, foi o que eles disseram. Havia uma relação boa entre as grandes operadoras desde a época da privatização. Havia uma relação boa de respeito às suas diretrizes estratégicas, aos seus market shares. Era quase como se fosse um clube, né, dos grandes. Oi, Claro, TIM e Vivo conviviam muito bem, vamos dizer assim, distribuindo mercados. Havia uma competição, sim, mas havia um respeito. Havia uma competição, não era de, não tinha competição. Tinha, claro que tinha. Eu era, na área de celular, cliente da Claro e todas as operadoras tentavam me tirar da Claro. Então, sim, tinha competição, sempre teve. Com a internet a mesma coisa. Agora eu estou usando a internet da TIM. A Claro está me procurando para eu sair da TIM e ir para a Claro. Só que a Claro não tem fibra. Aí eu disse, olha, eu estou com fibra ótica. Eu não vou sair da fibra ótica da TIM para voltar para a internet vagabunda da Claro. Que a melhor forma de tratar essa internet da Claro é dessa forma, porque eu já tive ela e sei que não presta. Entendeu? Então, você tem aí uma relação que era positiva e que agora ela se quebrou. E vai ser preciso muita conversa para que haja um novo alinhamento entre eles. Do contrário, o que poderá haver? O acirramento de uma guerra. O acirramento de uma guerra corporativa. E nesse aspecto, as coisas ficam mais às claras e a competição se aprofunda. Mas o que pode, de novo, a pergunta que eu sempre estou insistindo já há algum tempo, o que está por trás disso tudo? O que levaram essas operadoras a querer criar esta confusão? Porque, de certa forma, uma confusão foi criada, um MEG foi criado. Este MEG fez com que as ações da Oi desabassem. E fez com que a recuperação judicial, que deveria estar já na porta para encerrar, se mantivesse na recuperação judicial. Por isso o juiz não terminou em agosto a recuperação judicial, porque certamente o juiz já sabia dessa confusão, desse imbróglio. Esse assunto não pegou ele de surpresa, pegou a gente.
Mas naquele adiamento, lembra que esse ajuste final seria em agosto e foi adiado para setembro? 30 dias? Esse adiamento já foi em função dessa confusão. E isso já era de conhecimento do juiz. Por isso ele não encerrou a recuperação judicial. Ele sabia que ele não poderia encerrar a recuperação judicial com esse litígio, com essa desavença entre as partes. Então, de alguma maneira, há sim um prejudicar da Oi por parte desta decisão de Vivo, TIM e Claro. A grande questão é, essa disputa é por dinheiro. É isso que você tem que entender. Ah, o dinheiro da venda? Não. Isso aí eu diria para vocês que isso é troco. O dinheiro da venda, esses 3,2 bi, diante do que está em jogo, é troco. Troco. São os trocados. Não é isso que está motivando essa briga. Mas, Clóvis, então o que é que é? Para pensar. O que é que pode estar movimentando essa artilharia entre Claro, Vivo, TIM versus Oi? Por que todos abriram artilharia contra a Oi? Por que querem prejudicar a Oi? O que é que você acha? Comenta aqui. Vou te dar um tempo para pensar. Continue pensando. Amanhã fazemos um novo vídeo e discorremos mais sobre isso. Uma excelente noite. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.